Está no ar o programa Jogo Limpo, aqui na Imagem TV. Seja muito bem-vindo. Hoje no programa nós vamos conversar com o vereador mais bem votado de Vitória, o vereador Fabrício Gandini. A partir de hoje, a gente abre um espaço aqui no programa Jogo Limpo para conversar com os vereadores eleitos e também com os prefeitos eleitos dos principais municípios do Espírito Santo e também da Grande Vitória após o resultado do segundo turno. Não sai daí, nós já estamos no ar. Muito bem, como nós anunciamos na abertura do programa, o meu entrevistado de hoje é o vereador Fabrício Gandini, do PPS, que foi o campeão de votos aqui em Vitória. Vereador, bem-vindo ao programa, uma alegria recebê-lo aqui. Obrigado, Fabiano, obrigado a todos que nos assistem. Gandini, não foi a primeira vez, né, que foi o mais bem votado de Vitória, é a segunda vez? Segunda vez. Segunda vez. Eu tive a honra de ter essa votação expressiva. Anteriormente eu tive uma votação também expressiva, foi o segundo do país, essa proporcionalmente nas capitais, essa foi a quinta do país proporcionalmente nas capitais. Então, assim, é uma honra muito grande contar com o apoio do cidadão de Vitória, né, que tem, através do seu voto, manifestado que o nosso trabalho tem surtido efeito e tem sido aprovado. Agora, a que você deve, Gandini, esse resultado, né? Lógico que nós vamos falar um pouco do seu trabalho, né? A gente tem uma listinha aqui de alguns pontos bacanas que a gente destacou da sua trajetória política aqui no Espírito Santo, aqui em Vitória. Mas, na sua opinião, ser o mais votado pela segunda vez, por quê? Fabiano, a gente tem um trabalho muito forte com a comunidade. Eu creio que a presidência da Câmara, nesse último mandato também, a gente fez uma série de ações importantes que a população clamava há muito tempo e passava presidente e ninguém resolvia, a pauta sempre era a mesma, e a gente enfrentou uma pauta muito delicada que em todos os anos era discutido, questões de viagens, questões de falta de vereador, questão salarial inclusive. A gente fez aquela discussão da pauta moral da Câmara e isso eu creio que recebeu uma aprovação muito grande, mesmo nesse ambiente de descrédito da política. Eu creio que nesse segundo mandato tem muito a ver com isso. No primeiro mandato teve um trabalho muito forte de fiscalização, eu fui independente o tempo inteiro no processo da Câmara e aquele trabalho de fiscalização me deu uma projeção muito grande no primeiro mandato. E nesse agora, eu creio que a questão da pauta da Câmara que a gente enfrentou foi fundamental para que a gente tivesse esse êxito. Eu tenho até alguns números aqui que são muito bacanas, assim, que eu acho que, inclusive, já levam a entender, e também quem está em casa acompanhando a gente, a entender esse resultado, né? Por que segunda vez mais bem votado em Vitória? Você aprovou 103 leis, é isso? Nesse período, 52 audiências públicas, 351 requerimentos de informação, 1.703 indicações e 3.111 ofícios. Muito trabalho, né, nesse período de tempo, em comparação principalmente ao que a gente tem aí no mercado político. Né? Não, é muito trabalho, as pessoas que trabalham comigo, elas gostam do que fazem, elas estão envolvidas. Então, assim, eu não estou na política por questão financeira, eu não estou na política para questão pessoal. A gente, quando entrou na política, desde o movimento estudantil, na escola técnica, a gente acreditava, né, e ainda acredita, que é possível, de fato, fazer as coisas de forma diferente, né, a gente enfrentar tudo isso. Eu ouvia falar muita coisa da política e a gente, às vezes, fica de fora criticando. E eu tive essa oportunidade, despertou lá na escola técnica, me despertou essa questão. A gente participou Fabiano, de uma discussão muito forte na época, foi a discussão das carteirinhas. Um período aqui mudaram a legislação do Espírito Santo e acabaram com o direito do estudante das carteirinhas. Ele tinha que ser, não mais estudante, tinha que ser associado a uma entidade de estudantes. E a gente achou aquilo um absurdo. Eu era do Grêmio da Escola Técnica, não tinha essa intenção de política, eu era da parte de esporte, de eventos, mas nos incomodou tanto essa questão, nós fizemos um movimento que partiu da Escola Técnica e a gente conseguiu modificar essa lei
quando isso aconteceu, eu tive certeza de que as coisas eram possíveis ser modificadas se as pessoas se envolvessem. Foi aí que eu despertei para essa questão da política. Então eu entrei para isso, eu entrei para que a nossa história seja uma história de representação de fato, que as pessoas se sintam representadas. Nasci ali, então, naquele momento, na Escola Técnica, uma liderança do município de Vitória, né? Foi. Uma liderança que ganharia esse espaço todo na política do Espírito Santo. A Escola Técnica, eu posso dizer que foi fundamental nesse processo, porque eu vinha de uma escola particular, onde todos eram iguais. Eu estava na escola particular, onde as pessoas eram muito parecidas, então a gente não sabia, eu não sabia especificamente, que existia aquele mundo das desigualdades. Eu tinha colegas na escola técnica que no intervalo não tinham o que comer. Vinham de Guarapari, vinham de... E chegava na hora do intervalo ou não tinha o livro. Então, assim, algo bem que forte, tocou né? muito, que me mostrou um mundo novo. E que te despertou também para esse novo mundo, né, da política. Quando você percebe que o mundo não é tão justo, né? A gente busca aí equilibrar isso. Eu acho que a política é isso, é o equilíbrio desse mundo aí. Agora, Gandini, um dos pontos bacanas também, quando estava lá fazendo dever de casa, né, para vir para essa conversa com você aqui no programa, foi uma lei sua que destina o dinheiro economizado pela Câmara Municipal para a educação do município, né? Isso, inclusive, ganhou notoriedade aí no Estado, né? Muito forte. Inclusive, nós temos agora deputados propondo a economia que é feita hoje na Câmara, desde 2011, ela é devolvida exclusivamente para a educação. Nós estamos chegando já chegamos a 14,5 milhões de reais devolvidos especificamente para a educação. Essa foi uma lei simples, que não dependia de aprovação do prefeito à época, é uma emenda à lei orgânica, então vota em 2 turnos, é uma votação difícil, mas que teve um apelo gigante das pessoas, os professores participaram dessa discussão, e hoje é uma lei que está sendo copiada no país. Ou seja, até hoje, 14 milhões e meio nos últimos 6 anos. Isso. Foram destinados à educação de economia do dia da Só Câmara. de economia. Nós temos o orçamento da educação, isso é um a mais que acréscimo. Geralmente a educação não está esperando, né? A gente faz a economia, o esforço ali na Câmara, né? A Câmara de Vitória hoje é um exemplo para o país. Então, assim, a gente faz esse esforço e no final do ano geralmente tem uma sobra orçamentária, uma economia orçamentária que vai para a educação. Eu acho que outra posição sua também, que acredito ainda já como presidente da Câmara, foi a questão do fim do voto secreto, né, Gandini? Isso mudou também a cara da Câmara de Vitória, né? Sim, o voto secreto era algo absurdo, né? É algo absurdo em várias câmaras do país, no Congresso Nacional. Voto secreto não tem mais espaço no mundo democrático que a gente vive hoje. Você vota em alguém para te representar e você não sabe como é que ele está te representando, se ele está te representando ou não. Como ele está né? se posicionando ali, né? Isso, então assim, era algo absurdo em pleno 2013 para 2014, né? Você ter voto secreto com a Constituição de 88 extremamente democrática e a gente de 98 até 2013 ter voto secreto na Câmara de Vitória. É uma coisa às cegas, né? Um posicionamento às cegas realmente absurdo, né? E que com certeza trouxe mais transparência para o Legislativo, né? Total. Isso modifica toda a relação. O vereador agora ele está exposto. E isso é importante. As nossas decisões, a sociedade tem que saber. Tá certo. Gandini, a gente vai para um rápido intervalo. Vamos continuar conversando no próximo bloco com o vereador mais bem votado, né, do Vitória, né, e um dos mais bem votados do país. Verdade. Pelo número, afinal, são 7.611 votos. É quase uma votação de deputado. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, né, no próximo bloco. Quando sai daí, a gente volta já já. De volta com o programa Jogo Limpo aqui na Imagem TV. Hoje a gente conversa com o vereador mais bem votado de Vitória, Fabrício Gandini. Gandini, você passou um tempo na presidência da Câmara de Vitória e conseguiu ali desenvolver algumas mudanças, né, que eram muito esperadas. A gente falou no bloco anterior, uma delas que foi a questão do fim do voto secreto, né, isso como o vereador atuante também no município. Mas outro ponto bacana é o corte de ponto para vereadores faltosos, né? Isso ainda não funcionava na Câmara, é isso? Quem faltava ainda recebia por aquele dia? O parlamento é algo ainda muito corporativista, não só na Câmara de Vitória. Praticamente no país todo, a gente tem um corporativismo enorme do parlamento, das pessoas que estão ali, né?
e se usava qualquer justificativa para não estar presente em sessão. E nós tentando igualar o direito do vereador ao do trabalhador, nós conseguimos aprovar na legislação que só valem as licenças legais. Então, a sua licença de casamento, a sua licença de estar doente, né? As licenças legais são válidas. E a representação, aí é algo que o presidente dá para representar, e são esses os motivos hoje que justifica uma falta. Justifica o vereador não estar presente na sessão. Que era absurdo, você fazia todo o processo legislativo interno, e quando chegava na hora do principal, que é definir, eu que já fui oposição ali na Câmara, por convicção, eu não tinha meus projetos votados por ausência dos vereadores, e eles não tinham nenhum efeito. Simplesmente justificava que estava com lideranças ou no horário da sessão, que é o horário que a gente é pago para fazer o nosso trabalho, né? Sim. Então era absurdo. Então a gente conseguiu aprovar isso. Hoje você vai à Câmara de Vitória, são pouquíssimas faltas, pouquíssimas. Ou seja, isso fez com que os vereadores trabalhassem mais também, né? Nós, hoje não tem mais aquela questão do projeto ficar agarrado. Não tem, porque tem que votar algo, né? Pelo menos não por falta de quórum, né? Não por falta de quórum. Pelo menos não por falta de quórum. Gandini, outra lei bacana, que eu também achei muito bacana e eu destaquei para a gente falar aqui, é uma lei que condiciona aí o aumento do salário do prefeito e dos vereadores ao salário dos servidores, é isso? Essa é bem atual. Eu consegui aprovar isso nessa gestão, já do prefeito Luciano Rezende. É uma lei que eu acho que vai servir de exemplo para o país todo. Sempre no final de ano a gente percebe aqueles aumentos absurdos nos mandatos dos parlamentares. Em Brasília, você geralmente tem aí, vai no teto do judiciário, e isso faz um efeito cascata no país todo, né? E a gente conseguiu aprovar em Vitória. Hoje o salário do prefeito e dos vereadores só pode ser reajustado no limite que foi dado ao servidor público. Então a gente vai ter agora um parâmetro real, justo, né? Nós somos servidores públicos, né? Eu acho que é isso que as pessoas, os parlamentares que entram, não conseguem entender. Nós somos eleitos, é só uma forma de ingresso diferente, mas nós somos eleitos, somos servidores públicos como qualquer outro servidor. Porque nós temos o privilégio de, num momento como esse que a gente está vivendo, de ter o reajuste de 100%, 80%. Não, e de aumentar o direito de poder aumentar os próprios salários, né? Algo que a população comum não consegue, né? Então você acaba equiparando de forma que o servidor e o político possam ter uma mesma igualdade nisso, né? É justo, né? Justo. Eu acho que essa é uma lei assim, que é nova, já foi implantada esse ano. Por exemplo, esse ano, o período de se votar os reajustes é antes do período eleitoral. Já foi votado em Vitória e não teve, vocês não viram nada. Ah, Vitória votou um aumento abusivo. Não votou. Votamos o reajuste que foi dado ao servidor. Então não deu nem uma crise esse ano. Por quê? Porque foi feito algo que as pessoas conseguem compreender, né? E creio que isso vai pegar, tá? Eu acho que é uma lei que vai pegar no país todo. Que leve o exemplo, né? Não, tenho certeza que vai pegar, porque de fato é muito injusto a gente chegar no fim do ano, o pai de família, hoje ainda, pior, o desemprego gigante, você vê o salário do político aumentando absurdamente. É verdade, é verdade. Gandini, outra ação interessante é a criação do Fiscaliza Vitória, né? Sim. Foi um mecanismo aí para aumentar a fiscalização, essa intermediação entre a prefeitura e o cidadão? Eu chamei de fiscalização colaborativa, porque a intenção, a gente tem no país, a gente tem uma mania o seguinte: quando você é oposição, você fiscaliza, quando você é situação, você não fiscaliza. Eu, presidente da Câmara, eu sendo situação, porque o atual prefeito é do meu partido, eu criei o Fiscaliza. Qual que é a intenção do Fiscaliza? Reforçar uma perna que eu sinto que não tem muita força dentro do processo legislativo. Geralmente o cara eleito, ele vai lá para fazer leis e tal, mas a parte de fiscalização só se ele for oposição. O que a gente criou? Existe em todas as câmaras e no governo federal, né, o departamento legislativo, geralmente. Mas não tem um departamento de fiscalização. É engraçado, só tem um legislativo. Em todas as câmaras se estrutura para legislar. A gente criou na Câmara de Vitória sem gastar R$1. Isso é importante, porque eu tive uma oposição ferrenha a esse projeto, mas não gastamos nenhum real, nenhum cargo comissionado a mais, nada. Utilizamos os próprios funcionários que estavam na Câmara em outros setores,
fizemos uma entrevista com todos e selecionamos 14 funcionários que passaram a fazer parte desse projeto. E a gente fiscaliza. Hoje, se você entrar no site da Câmara, hoje, meu filho estuda na escola João Pedro Aguiar, lá em Jardim Camburi, ou Weber Lousada, Jardim da Penha, ou CEMEI Conduza em São Pedro. Você vai ter uma análise de praticamente mais de 200 itens de cada escola. Está conforme, inconforme, tem faixa de pedestre, a alimentação está correta, tem quantos professores. Isso de escola, unidade de saúde, rede de assistência social. Isso foi criado na Câmara de Vitória. Tem gente do país todo vindo visitar esse projeto aqui. E a gente, infelizmente, aqui não deu o valor, infelizmente a gente não teve uma sucessão que deu valor a esse projeto, mas eu creio que vai vir de fora agora, né? A gente teve o êxito aqui, as pessoas estão copiando no país todo, e isso aí semanalmente tem uma Câmara aqui visitando esse projeto na Câmara de Vitória. Isso é muito bacana. E a gente mesmo aqui não deu o valor que tinha que dar, a continuidade, né? Mas eu tenho certeza que nesse próximo mandato a gente vai ter novamente essa continuidade desse projeto, que é inovador no país. Inovador e muito importante, né? Muito importante você dar essa transparência para a população. Porque né? eu não sou oposição, mas eu quero que as coisas funcionem, né? Claro. E eu tenho certeza que um prefeito bem intencionado acha bom esse projeto, porque ele antecipa qualquer grande crise. É verdade. Você, nos últimos anos de Vitória, você não achou uma escola acabada, não achou, porque tem um controle social forte e tem um controle do Legislativo que faz isso. Tem um ciclo, são quase 513 equipamentos na cidade, equipamentos públicos que prestam serviço público. Todos foram visitados, todos, desde a praça, como eu disse, unidade de saúde, e os relatórios são feitos por profissionais da área, são relatórios padrões. Então, assim, numa unidade de saúde ele vai fiscalizar 280 itens de cada unidade de saúde. Então, tá lá. Então, se você quiser tirar a dúvida aí, se funciona mesmo, acessa aí cmv.as.gov.br. Você vai ver lá, escolhe a escola, escolhe a unidade de saúde, você vai ver quais são os problemas. É isso aí, isso é importante, essa transparência, né? Porque em muitas câmaras, infelizmente, a gente vê que não é assim, né, Gandini? Muitas câmaras ficam tudo muito escondido e, como você disse, muitas vezes a situação ali, ela só quer defender o prefeito e não quer mostrar os pontos positivos e negativos. Toda administração tem, na verdade. Isso ajuda o prefeito. Ajuda o prefeito. O prefeito bem intencionado, isso ajuda muito. Com certeza. Gandini, a gente vai para mais um rápido intervalo. Na volta a gente continua conversando ainda um pouco mais sobre esse mandato, sobre esse trabalho do vereador Gandini, que foi o mais bem votado aqui em Vitória. Não sai daí, a gente já volta. De volta com o programa Jogo Limpo, aqui na Imagem TV. A gente continua conversando com o vereador de Vitória, mais bem votado aqui de Vitória, Fabrício Gandini. Gandini, um problema que eu acho que todo morador de Vitória, aliás, não só de Vitória, da grande Vitória inteira reclama, é a questão do pó preto, né? Você tem atuado também nisso lá na Câmara de Vitória? Pela primeira vez, Vitória tem uma legislação que marca os limites. Nós temos 5 limites diferentes em Vitória e isso pela primeira vez foi colocado em lei. Antigamente esses limites eram orientações, simplesmente, sem punição, sem nada. Tanto que vocês podem observar que essas medições agora elas são publicadas e elas falam exatamente que a empresa está infringindo uma lei. Isso não acontecia até 2014. Ela simplesmente tinha uma medição a mais e não tinha efeito jurídico nenhum para ela. Nada acontecia. Hoje o prefeito, inclusive, fez uma majoração das multas. Antigamente a multa máxima que essa empresa poderia receber, qualquer empresa poluidora, era R$70 mil. Hoje ela já recebeu, inclusive, as 2 grandes poluidoras aqui nós, receberam multas de R$53 milhões. Antigamente compensava até eles poluir, agora não compensa mais poluir. Inclusive, se você passar na praia hoje, você vai ver lá eles enclausurando todas as correias, que foi uma visita, a gente fez com a Polícia Federal, nós fizemos uma visita ali embaixo, através da CPI do Pó Preto, que a gente teve na Câmara, eu participei como membro suplente, e eu participei dessa visita. E caía minério no mar, assim, com uma intensidade, eu fiquei imaginando aquilo caindo
24 horas, porque a empresa funciona 24 horas. A gente precisa agora, essa lei, ela dá aspectos mais restritivos a cada 3 anos. Então nós estamos no 2º ano de implementação dessa lei. Então daqui a mais um ano já tem uma restrição maior. Então a empresa vai ter que cuidar de outras questões para diminuir as emissões de pó preto, que está absurdo na cidade. Tá absurdo. A gente sabe, ninguém está falando que não tem. A gente sabe do problema, mas está sendo enfrentado, eu acho que pela primeira vez de frente, né? A empresa Vale, ela tem uma disposição maior do que a SST de tentar resolver, mas ainda não temos uma solução definitiva para esse problema. Bacana. Gandini, outra ação aqui bacana que eu estava lendo é a questão da redução do orçamento do Legislativo. Era absurdo o valor, não é? O que o Legislativo Municipal gastava era um valor muito alto. Conseguiram abaixar esse valor? Nós conseguimos no primeiro ano. A gente fez uma devolução no final do ano e no ano seguinte a gente já reduziu o orçamento pela primeira vez na história, um orçamento que crescia 2 a 3 milhões por ano. A gente não fez nenhum reajuste e ainda reduzimos um valor simbólico de R$100 mil. Então, assim, pela primeira vez a gente não acompanhou o processo histórico de aumento do custo do Legislativo. Apesar que Vitória tem um custo mais baixo do que praticamente todas as câmaras do país, porque pode-se usar até 6%. Vitória está, no meu período, usou 1,6%, 1,62%. Então, assim, a Câmara ela tem que ser algo menos custoso para que a gente possa... a Câmara não só de Vitória, mas todas as câmaras. Para quê? Para que a gente possa investir na área fim do município, que é saúde, educação, e hoje, né, a gente tem a pauta da segurança aí bem colocada. Gandini, outra reivindicação muito grande da população em relação aos políticos, a classe política, é a questão das férias, né? Porque muitos têm 2 férias durante o ano, não é isso? Muitos políticos, era um período de férias muito maior, e você conseguiu reduzir isso agora, de 55 para 30 dias, é isso? O que a gente fez, o parâmetro que a gente utilizou para fazer a reformulação do nosso regimento interno foi tratar o vereador como um servidor público. Então, a gente igualou os direitos, né, tirando os privilégios que existiam do vereador. Isso é uma questão que a gente conseguiu de 2013 para 2014 e a Câmara tem aí encontrado aí mais tranquilidade aí nessas discussões morais, né, que eram super prejudiciais ao vereador. Gandini, a questão também da exigência da ficha limpa para todos os servidores. Isso. Na mesma situação aí, comparando também o político como o servidor público. Ou seja, o servidor tem que ter ficha limpa porque o político também tem que ter ficha limpa. Esse foi o contrário. Esse veio o político primeiro, depois o servidor, né? Foi ao contrário. As outras foram primeiras. Então o que acontece? Essa lei hoje vale para todos os funcionários da Prefeitura de Vitória. O mais importante, às vezes, nem é você... limitar o acesso, porque isso naturalmente, quando o cara está condenado, dificilmente ele tem o acesso, mas você passa a acompanhar aquele servidor que está respondendo a processo. Então, quando a gente implantou isso na Câmara, por exemplo, todos os servidores tiveram que apresentar 5 certidões, a gente descobriu uma infinidade de processos que ninguém sabia. Processo, não está condenado, não, pode assumir o cargo, mas é ruim para o vereador ter alguém que praticou violência contra a mulher. Sim. E tinha isso lá. Então o vereador começou a entender que dentro da estrutura que ele mesmo contratava, tinha pessoas que não eram para estar ali. Então isso serviu não só para tirar a pessoa, mas para o próprio vereador se proteger e ver que existem funcionários que não fazem jus a estar ocupando um cargo público porque tem conduta inadequada. Não seria contratado numa empresa porque ser contratado num cargo público, né? Muito, ainda que lida às vezes com dinheiro, né? Com decisões importantes. Então a gente descobriu muitas questões de dívidas. Então a lei trouxe uma transparência maior, inclusive no processo de contratação. Também, né? Também no processo. Gandini, a gente falou um pouco sobre a sua atuação, agora vamos falar um pouco sobre suas propostas também para a Vitória, né? Para esse novo mandato. Antes de falar das propostas, pretende de novo também se candidatar a presidente da Câmara? Já teve uma atuação bem significativa anteriormente. Pretende novamente, como mais bem votado de Vitória? Eu acho que eu encerrei meu ciclo como presidente da Câmara. Eu não tenho intenção de disputar novamente a presidência da Câmara. Só se fosse algo que de fato fosse relevante. Mas eu creio que tem diversos nomes que foram eleitos nessa legislatura que pode assumir esse posto. Eu sou daqueles que acredita que
uma nova cabeça, vai gerar novos, né? Claro que eu vou defender no processo de eleição, eu vou defender que ele assuma alguns compromissos com o Fiscaliza, por exemplo, dele botar para frente, do presidente que for. Mas eu não pretendo vir novamente a presidente da Câmara, não. Gandini, e as propostas? O que Vitória pode esperar do vereador Fabrício Gandini, que teve essa votação tão expressiva na capital? Então, eu tive uma atuação muito forte na educação, depois muito forte na área de segurança. Fui presidente da Comissão de Segurança. Eu estou querendo aprofundar agora a discussão na área de saúde. É a minha meta agora como vereador, aprofundar essa discussão na área de saúde. Se possível, vou discutir a possibilidade de eu estar presidente da Comissão de Saúde e vou fazer uma discussão mais profunda nessa área. Que é uma área muito delicada, inclusive. Bem difícil. Nós temos aí um sistema público de saúde que em Vitória funciona bem na rede básica e aí quando começa a média e alta complexidade, começamos a ter uma dificuldade muito grande. Problema, né? Porque, afinal, a procura, a demanda é muito grande, a gente sabe que o sistema acaba não comportando. Não, né? E as pessoas estão saindo com essa crise, estão saindo dos seus planos de saúde e vindo para a rede pública, e o que está pressionando mais o sistema. Pois é. Gandini, olha, eu quero te agradecer muito, a gente tinha muito mais coisas para conversar, né? Mas infelizmente o tempo do programa já está chegando ao fim. Quero te agradecer por ter vindo ao programa. Gandini, que foi o vereador mais bem votado de Vitória, um dos mais bem votados do país, que tem um trabalho, como nós mostramos, nós apresentamos um pouquinho do trabalho do vereador Gandini aqui na capital, aqui em Vitória. Primeiro, nós queremos te dar os parabéns pela votação, por ter sido mais bem votado, pelo trabalho, a gente tem acompanhado, e que você possa continuar realizando esse trabalho tão sério, honrando realmente a Câmara, o município de Vitória. Para mim é uma honra estar aqui, Fabiano, e sempre que for possível estarei presente aqui para a gente divulgar essas ideias. Eu acho que o mandato não é meu, é nosso, e a gente precisa pegar algumas boas ideias, e se tiverem boas ideias também, passar para a gente complementar aí o nosso mandato. E a gente encerra aqui o programa Jogo Limpo de hoje, que hoje recebeu o vereador mais bem votado de Vitória, Fabrício Gandini. Lembrando que o nosso programa inédito é exibido todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite, com 2 reprises todos os dias, 11h30 da manhã e 7h30 da noite. Você também pode assistir pela internet. O endereço é imagem.tv.br/ao vivo. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Até semana que vem. Tchau, tchau.